Oi, pessoal, tudo bem? Em nossa aula de hoje, vamos conhecer um movimento considerado por muitos livros como um movimento de transição do Renascimento para o Barroco, chamado Maneirismo. Mas, na verdade, ele prenuncia a modernidade, a inovação. Vamos lá? Vamos relembrar um pouco o Renascimento. O Renascimento divide a história tomando como base as realizações humanas. É o retorno à Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, o homem é o centro de todas as coisas e seu valor é o pensamento, a razão. Após um período muito longo, onde todos os valores eram espirituais, na Idade Média, volta-se aos interesses terrenos. O racionalismo traz uma busca pela compreensão, pelo entendimento das coisas. Há um questionamento sobre tudo ser produção divina. A fé e a razão estão separadas, porém, o homem ainda é religioso. A arte renascentista traz de inovação a criação do espaço tridimensional, através da perspectiva. Com ela, a utilização do claro-escuro para dar volume e profundidade. A organização dos espaços, seja na pintura, na escultura ou na arquitetura, é horizontal, com todos os elementos frontais formando verticais. Há uma centralização do tema, chamando a atenção do espectador e, com ela, simetria e equilíbrio. Bem, agora vamos ao maneirismo propriamente dito. Aconteceu entre 1525 e 1600. Grosso modo, o maneirismo significa de maneira, em italiano. E assim, temos duas interpretações. Uma, os artistas dessa época tentavam pintar à maneira dos grandes mestres e não conseguiram. A outra é, há uma distorção excessivamente elaborada, como se fosse um desequilíbrio de uma obra realizada à maneira, ao gosto do estilo do artista. Mas o fato é que o maneirismo parte de uma pesquisa individual, particular e expressiva do artista. Ele não dispensa o que foi descoberto no Renascimento. Ele parte daí e insere suas interpretações, o seu modo. O que incomodou muito as pessoas da época foi o que levou a esses artistas a quererem mudar, já que no Renascimento havia se descoberto e resolvido muitas questões de representação na pintura, escultura e até na arquitetura. Há dois fatores que levam à mudança. Um é o contexto e o outro é o cansaço do artista de já ter visto e feito muito daquilo. Primeiro, vamos ver como é que era o contexto da época. Na parte econômica, era a época dos descobrimentos marítimos que trouxeram muita quantidade de ouro e prata das colônias da América, o que fez um aquecimento do comércio e uma alta dos preços. Na parte religiosa, a Reforma Protestante, iniciada em 1517, fez com que a igreja cobrasse abusivos indulgências para poder patrocinar as construções, né? E com isso a igreja parou de encomendar as obras eclesiásticas. Na parte social, havia o surgimento da burguesia, né, que estava cada vez mais rica e que também queria se apropriar dessa arte. Já que ela tinha recursos, ela passou a encomendar as artes, as pinturas, né, as esculturas para os artistas. Então, nesse momento, a arte deixa de servir a igreja, que está muito endividada, e passa a servir a sociedade. A arte deixa de ter um caráter utilitário, que era ensinar e exaltar a parte religiosa, para se tornar um objeto de luxo, que começa a retratar os reis, né, os governantes e tal. Então, ela torna-se elitizada. Esses artistas, imitando os modelos dos grandes mestres, dissolvem suas regras, partindo da beleza clássica, que consideravam fria, vazia e sem alma, se lança no fantástico, no sonho, no imaginário. O belo no maneirismo não está mais sujeito aos critérios de medida, de proporção, de ordem, de perfeição. Ele é subjetivo, ele é individual. É a visão interior do artista. Eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu acho bonito, é assim que eu vejo.
E assim, o maneirismo se torna um estilo perturbador e extravagante, visionário e até voluntarioso, porque os artistas começam a se propor a pintar desta forma. Agora vamos observar uma obra maneirista e perceber o que há de contraposição ao Renascimento. Essa obra chama-se Madonna do Pescoço Alongado, de Parmigianino. O que podemos observar é que essa obra foi inspirada na Madonna do Prado, de Rafael, que foi considerado o pintor das Madonas. Como disse anteriormente, os artistas imitavam as obras dos grandes mestres, literalmente. Podemos perceber, logo de cara, a instabilidade na obra. A Madonna de Rafael é estável, apresenta uma estrutura triangular, os elementos estão em harmonia e são proporcionais. A cena nos transmite calma e a mensagem é clara. A Virgem Maria, Jesus e João Batista, num campo, que é o Prado. Possui um cenário perfeito, que não nos deixa dúvida que é uma área externa, um lugar bonito e agradável, que exala naturalidade. As cores do fundo são claras, para não contrastar com as cores mais marcantes dos personagens principais, para não desviar a atenção do espectador. O rosto da Madonna de Rafael é singelo, delicado, quase divino, bem como as duas crianças, que não parecem ser reais, não estão tão naturais como uma pessoa humana de verdade, como eu e você. O olhar da Madonna de Rafael é melancólico, traz um pressentimento, é algo que ela vislumbra do futuro do seu filho. Enquanto a obra de Parmigianino apresenta desproporção, as figuras muito alongadas, a cabeça da Virgem é pequena para o tamanho do seu corpo. Mas por que ele distorceu as figuras? Porque não sabia desenhar corretamente? Porque não conhecia a proporção? Claro que não. Vemos que há uma técnica, o desenho é perfeito, num grau de realismo apurado. E é aí que entra o gosto do artista. Ele distorceu porque ele quis. Há uma instabilidade nessa imagem. Aonde que ela se encontra? A Madonna e o filho até ensaiam uma estrutura triangular, que é atrapalhada pelo manto, que foge da estrutura. Mas observem, há muitos elementos do lado esquerdo da imagem e quase nada do lado direito. Isso nunca aconteceria no Renascimento. A imagem é quase que dividida por uma diagonal. Há uma leve sinuosidade na estrutura do corpo da Virgem e no anjo que está no segundo plano, o que não havia no Renascimento. O maneirismo vai iniciar essa estrutura em S, em curva, em linha ondulada ou em linha quebrada, formando um zigue-zague, que traz mais movimento e instabilidade à obra. O olhar desta Madonna não nos diz exatamente o que sente. Parece que há um meio sorriso, um tom sarcástico, o que seria uma afronta se fosse uma pintura religiosa de fato. E o cenário? O cenário é confuso. Há uma cortina à esquerda, que é um elemento utilizado em ambientes internos, mas à direita apresenta um céu, um fundo, umas montanhas talvez, não tem parede, tem uma coluna, que na época foi criada para sustentar algo na arquitetura, mas que aqui não sustenta nada, ou seja, o cenário não é claro, não é preciso, como é no Renascimento. Há um profeta bem pequeno no canto inferior direito, o que não faz relação com a cena, ou seja, o cenário é passível de várias interpretações. E não há mais a certeza que havia no Renascimento sobre o lugar, sobre o cenário. O menino Jesus, que está nos braços dela, alongado, tem o braço esquerdo muito parecido com os braços de Jesus na escultura de Michelangelo, a Pietà. Sendo que neste, Cristo está morto. Naquela, o bebê não aparece morto, só dormindo. Se estivesse morto, as expressões não seriam serenas e não poderia ser Cristo, pois este morreu já adulto. Esse braço caído do bebê traz um incômodo, uma perturbação. Parece uma posição incômoda.
Ninguém seguraria um bebê dessa forma e nem deixaria seus braços nessa posição, ainda mais sendo este bebê Jesus. Essa também é a intenção do maneirismo, causar incômodo ao observador. Observe também as cores. Há muitas cores se destacando, tanto na vestimenta quanto na cortina. Não há mais um ponto central, aonde devemos manter nossa atenção. Observem o panejamento, que é o caimento do tecido. No maneirismo, o panejamento vai começar a ser utilizado com muita frequência. Na Madonna de Rafael, a roupa repousa sobre o corpo, está estática. É como se a Virgem estivesse ali há um tempo, posando. Já na outra, há movimento. É como se a Virgem tivesse acabado de pegar Jesus no colo e o tecido ainda estivesse caindo. Vejam as dobras da perna. É como se ela tivesse acabado de sentar e suspendido a perna direita para se acomodar melhor. Então, esses são os elementos que o maneirismo traz. A outra coisa importante que eu havia esquecido de dizer, que é uma leve dramaticidade. Observe o gesto desta Madonna. É como se ela estivesse encenando. Essa mão traz uma dramatização, como se ela estivesse fazendo uma cena. Já a Madonna de Rafael está natural, numa posição natural. Observem também a luz que ilumina a Madonna. Parece uma luz direcionada, como no teatro, como se houvesse um holofote iluminando a cena. A luz não é fluida, como na Madonna de Rafael. Não é utilizada somente para representar os relevos, a tridimensionalidade. Ela serve para iluminar mesmo o centro, a cena, o que deve ser chamado a atenção. Bem, por hoje é só, pessoal. Um abraço e até a próxima.